Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós vamos falar sobre 4 benefícios quando nós colocamos as prioridades nos seus devidos lugares. E esses 4 benefícios provêm da aplicação do nosso coração à sabedoria de Deus. A sabedoria, conforme o Salmo 9, de 12 a 17, nós vemos essa menção da sabedoria de Deus. Olha o que diz o Salmo 90, 14. O Salmo 90, 14 nos ensina o seguinte: sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Qual é o primeiro princípio? O primeiro benefício que nós temos com relação a esse Salmo 90, versículo 14, é que cada dia é significativo para nós e para Deus. Quando as prioridades estão na ordem correta nas nossas vidas, as pressões se transformam em instrumentos de motivação para realizações. Qual é então o segundo benefício quando aplicamos o nosso coração à sabedoria de Deus, conforme o Salmo 90? É o Salmo 90, versículo 15, quando a Bíblia diz: alegra-nos pelos dias em que nos afligistes e pelos anos em que vimos o mal. Ou seja, a Bíblia Sagrada nos ensina que a alegria é contínua quando caminhamos no Senhor. A alegria é contínua. É o segundo benefício quando as prioridades do nosso coração está aplicado na sabedoria. A alegria contínua tem a ver com as dificuldades presentes, passadas ou até futuras, onde nós podemos entender o propósito de Deus nas provações. Somos então motivados a cooperar com Ele no nosso dia a dia, na vida de outras pessoas, nos ministérios que Deus colocar sobre nós e nas influências que nós vamos exercer sobre as outras pessoas. O povo de Deus é um povo alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. Então viva com alegria contínua, com a alegria do Senhor. O Salmo 90, versículo 16, também ensina o terceiro benefício, a terceira bênção de aplicar o nosso coração à sabedoria de Deus. O Salmo 90, 16 diz: apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos. O que esse salmo quer dizer conosco? Qual é o benefício que ele nos traz? O terceiro benefício é que as bênçãos se estenderão até as futuras gerações. Ou seja, assim como a maldade dos pais é visitada até a terceira e quarta geração, conforme Êxodo 20, de 5 a 6, assim também a justiça, a bondade, a benignidade, tudo aquilo que Deus tem de bom para nós será herdada pelas gerações daqueles que o amam. Então esse é o propósito da nossa vida: amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. E aí as bênçãos se estenderão até as gerações futuras. E o quarto benefício de aplicarmos o nosso coração à sabedoria está lá no Salmo 90, versículo 17. A Bíblia diz assim: e seja sobre nós a graça do Senhor, o nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos, diz o salmista no Salmo 90, 17. Qual é esse quarto benefício de termos as prioridades no lugar, de aplicarmos o nosso coração à sabedoria? O quarto benefício é que os resultados serão estáveis e permanentes no Senhor. O que eu quero dizer com isso? Que nós vamos observar tudo o que está escrito na palavra e fazer dos pensamentos de Deus os nossos pensamentos. E isso garantirá a você e a mim, a cada um de nós, prosperidade e sucesso. Como diz o Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A Bíblia diz: comerá do fruto do seu trabalho, feliz serás e tudo te irá bem. Se você quer ser bem-aventurado, querido, obedeça a palavra de Deus, viva uma vida em Deus e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Agora nós vamos trazer um exemplo de sabedoria aplicada no dia a dia. Uma verdadeira vitória espiritual em sua vida pessoal. Um leigo ativo, cuja vida espiritual estava se desenvolvendo muito, graças a uma nova submissão a Deus e a aplicação dos princípios para se conseguir êxito, encontrava constantes dificuldades em se comunicar bem com a esposa e com os filhos. Leigo aqui
ativo significa uma pessoa nova na fé, que não sabia muitas coisas sobre Deus. Ele estava encontrando dificuldades em se comunicar bem com a sua esposa e com os seus filhos. Apesar de seu crescimento espiritual, as fortes pressões do emprego impossibilitavam-no de dar à família o tempo necessário. Ele vivia em discórdia constante com a esposa e sentia que os filhos necessitavam desesperadamente dele. Então, ele começou a sofrer consequências físicas dessa crise familiar e pessoal, as quais atribuía ao trabalho, culpava o trabalho. Precisou até ser hospitalizado e viu-se obrigado a pedir uma licença bem longa do serviço. Ele tinha pensado que as responsabilidades de sua posição o estavam absorvendo cerca de 60 a 70 horas por semana. Por exemplo, uma semana de 40 horas de trabalho, né? Então, certo dia, um certo pastor perguntou a ele: quantas horas você trabalha por semana? E a resposta foi 40. E aí, outra pergunta: você nunca faz horas extras? Perguntou o pastor. E aí ele disse: muito raramente, replicou esse rapaz. O pastor então sugeriu que ele examinasse o seu plano de atividades para ver como é que ele estava usando todo o seu tempo, sem que sobrasse qualquer tempo para a esposa e para os filhos, causando esse caos familiar. Então, olha só o exemplo dele. Ele gastava 49 horas de sono, 47 horas de trabalho, incluindo o almoço e o percurso até o trabalho. Ele gastava 12 horas do trabalho na igreja, incluindo a preparação para a escola dominical, e o tempo gasto com hora devocional era apenas de 5 horas. E tarefas de rotina e refeições eram mais 7 horas. Ou seja, ele tinha consumido 120 horas por semana. A semana tem 168 horas, menos 120, ele tinha 48 horas sem uso. Ou seja, ele tinha 48 horas desperdiçadas por semana. Depois quando o pastor fez esse levantamento, né, ele voltou, procurou, para ver se havia deixado de anotar alguma coisa. E ele garantiu, aquele rapaz, ao pastor, que tudo estava ali incluído. Então, o que nós podemos aprender com tudo isso? Qual é a recompensa da obediência? É um novo relacionamento com a esposa e com os filhos. Então, ele explicou aqui, né? Eu tenho tempo, mas gasto todo ele pensando nas responsabilidades do meu trabalho, disse o rapaz. Quando ele colocou as prioridades na ordem correta, graças a Deus, seguiu os passos relacionados adiante, logo recuperou a sua saúde, o relacionamento com a sua esposa melhorou, o filho adolescente confessou, 2 anos mais tarde, né, que confessou aquele pastor que havia atendido esse rapaz, que houve uma época em que ele não podia mais conversar com seu pai. Agora, graças a Deus, não havia mais nada em que ele não podia dialogar, discutir e conversar com o seu pai. Então é muito importante isso, examinar o nosso horário, as nossas atividades e termos uma visão realista de como nós gastamos diariamente o nosso tempo. Né? Faça um levantamento das horas gastas nas seguintes áreas da sua vida cada semana e marque esse tempo num formulário com honestidade para que você veja aquilo que você está fazendo com o seu tempo, se você está remindo o tempo em dias maus, sendo um bom gestor do seu tempo. Por exemplo, quanto tempo você gasta no seu sono? Anote aí. Quanto tempo você gasta com refeições? Quanto tempo você gasta no trabalho? Quanto tempo você gasta na igreja? Quanto tempo você gasta no ministério? Quanto tempo você gasta nas tarefas? Quanto tempo você tem de passatempo, de lazer? Quanto tempo você desenvolve com a família? Quanto tempo você tem em cuidar de você mesmo com exercício físico? Quanto tempo você tem de recreação ou de lazer? Coloque tudo isso e depois coloque o total. Lembre-se que uma semana tem 168 horas. E aí você vai ver quanto tempo desperdiçado você tem ao longo da sua semana, tá? Então, uma observação importante é: não escreva o horário como pensa que deveria ser, mas como é a sua realidade semanal. Se tiver qualquer dificuldade em lembrar-se como gasta seu tempo, né, fale com seu companheiro, com a sua companheira, seu cônjuge, seu esposo, esposa, ou com alguém que tem conhecimento da sua vida semanal.
tá bom? Então é muito importante, faça isso, organize isso e baseie a sua vida nas prioridades de Deus, ok? Que Deus te abençoe, que a graça de Deus venha sobre a sua vida e que louvado seja o Senhor em nome de Jesus. Amém.